Bem-vindo ao Café com AP de hoje, nova temporada. Abra sua Bíblia, uma linha temporal do propósito eterno. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto, creio que Deus é real, deseja desenvolver amizade conosco a partir das nossas limitações até a manifestação do sobrenatural. E nessa temporada nós estamos passando por cada livro da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre os livros de 1º e 2º Samuel. E a palavra-chave de hoje é escolha. Você sabia que as suas escolhas podem ou não alinhar o seu destino com o propósito eterno? Não chame de destino o fruto das suas escolhas, pois as suas escolhas podem ou não alinhar o seu destino com o propósito eterno. E nós vamos ver aqui, nesses dois livros, uma história, primeiro, de um abandono de um formato divino de governo, de reinado, em troca de um desejo de ser iguais às outras nações ao redor. Essa escolha leva à divisão do reino de Israel. E depois nós veremos aqui como Davi representa, apesar dos seus erros, o modelo ideal de um rei que governa debaixo da unção e da autoridade de Deus. Por isso, eu te convido então a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 1, e no verso de número 10 diz assim: "E com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor." Verso 11, "E fez o seguinte voto: Ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados." Pai, fala conosco através desta palavra, desta live, em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui em 1 Samuel a história de 3 homens. A história de Samuel, a história de Saul e a história de Davi. Representam aqui frutos de escolhas e de decisões. O texto começa com o nascimento milagroso de Samuel, graças à decisão de uma mulher chamada Ana. Ela tinha tudo para continuar com uma vida amargurada, mas ela decidiu ir para o Senhor e apresentar o seu ventre estéril. O que você tem feito com as áreas estéreis, frágeis, desérticas da sua vida? Redai achande kipo. Não há nada que, ao entregue nas minhas mãos, não se converta de deserto em jardim. Rekavashai, pois eu sou transformador de histórias, diz o Senhor, aleluia. Nós vemos então que Ana vivia num contexto de competitividade agressiva, nociva. O seu marido Eucana, após tentarem ter filhos, numa época e numa cultura em que a mulher que não dava filhos não servia para quase nada, a lei existente na época que lhe permitia ter uma segunda esposa caso ele oferecesse para ela as mesmas condições financeiras e de estabilidade que para a primeira esposa, sem que esta primeira fosse prejudicada. Na verdade, ele se casa com Penina e logo Penina começa a ter filhos. E começa a desdenhar, a provocar Ana. Ana, já se não bastasse o seu problema pessoal de esterilidade, vem a sua rival e começa a zombar dela. Nós deduzimos aqui que durante 5 anos, você bota aí o tempo da gestação e etc., Penina tem 5 filhos. E ela começa ali, gradativamente, ao longo desses anos, tripudiar da vida de Ana. Ana chega a um ponto realmente de extrema tristeza e angústia. E um dia seu marido fala assim: "Não sou eu melhor do que filhos?" Não precisava falar nada, a resposta era não. E aí ela vai ao templo como de costume, e todo ano, uma vez ao ano, eles iam ao templo, e Ana chega ali e ora com a voz do coração. Só seus lábios mexem, mas o seu coração está gritando e está clamando. Quando de repente está em cena o sacerdote Eli, o pai de sacerdotes corruptos, o homem omisso, o homem que permite que os seus filhos continuassem fazendo ali toda a sorte de corrupção dentro do templo. E ele olha aquela situação e ele pensa que ela está embriagada. E ela diz: "Não, você não está entendendo, isso é angústia de alma." E ele libera uma palavra para ela. E ela vai
a caminho do seu marido sob aquela palavra. Aqui nós aprendemos uma série de coisas. Bom, nós estamos aqui dentro de um contexto onde os juízes estavam governando a nação de Israel instalada em Canaã, num período de total corrupção e apostasia. E Deus, quando ele olha para uma situação dessa, ele fica procurando, né, como a Bíblia diz, que os seus olhos são como chama de fogo sobre a terra a procurar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E ele fica procurando a oportunidade ali. Vamos ilustrar dessa forma. E de repente, ele encontra no útero estéril de Ana a oportunidade de manifestar o seu propósito eterno. Naquele momento, nós vemos que mesmo Eli sendo um sacerdote corrupto, ele libera uma palavra de autoridade e aquela mulher crê naquela palavra. Nós aprendemos duas coisas aqui. Primeiro, não despreze a palavra profética. Segundo, não é porque a palavra profética vem com autoridade e vem partindo de um homem corrupto que a vida daquele homem se torna uma vida ilibada, onde você pode segui-lo e fazer o que ele faz. Não. Dons e autoridades manifestas são uma coisa. Exemplo, modelo de vida a ser seguido é outra. A verdade é que aquela mulher alegra o coração, encontra o seu marido, tem uma noite romântica, engravida de Samuel, o último juiz de Israel. Aquele com autoridade que iria ungir o primeiro rei de Israel e o segundo rei de Israel. Então nós vemos aqui que Samuel nasce e Ana faz uma escolha. Pensa comigo, Ana era desafiada e confrontada por Penina, que tinha 5 filhos. Se Ana tivesse apenas um filho, a situação dela não melhoraria. Então ela entendeu claramente que para ela ter filhos, ela teria que semear um filho. Se você quer ter uma colheita abundante, lance a tua semente. Por quê? A semente carrega consigo o poder do futuro. A semente carrega consigo a determinação da multiplicação exponencial do seu DNA. E por isso que quem sabe o que semeia não tem medo da colheita. Ana queria filhos e para isso ela falou, se o Senhor me der um filho, eu semeio ele, para que eu possa colher filhos. O que tem faltado na sua vida? Com a escassez que tem habitado no seu coração, na sua mente, na sua vida em qualquer área. Peça uma resposta de Deus nessa área e multiplique essa resposta, semeando-a. Se te falta amor, fala, Deus me dá uma gota desse sentimento e você semeia na vida de alguém. Se te falta recurso, fala, Pai, me dá um mínimo de recurso, você pega e semeia aquilo na vida de alguém. Eu quero te dizer, muitas vezes eu olho para determinadas situações e projetos da minha vida, eu falo, meu Deus, no exato momento eu não tenho esse recurso. O que eu faço? Eu olho o que eu tenho e oro, Pai, aonde eu vou lançar essa semente? E eu lanço a semente. E você, o que você tem feito? Você fica choramingando, você fica lá instalado, alocado no seu lugar desértico, ou você apresenta o seu ventre estéril para Deus, a circunstância estéril, e diz assim, se o Senhor me der um, ele é teu. Gente, Ana queria muito um filho, para dar para Deus ela ia ficar sem. Não, ela sabia que Deus multiplica a expectativa. A Bíblia fala que Deus faz infinitamente mais tudo aquilo que pedimos, que sonhamos, que sentimos, que esperamos. Deus multiplica a expectativa. Quando você deposita a sua esperança em Deus, Deus vem com poder multiplicador. Por outro lado, nós somos terra. Adão foi feito do pó da terra, assim como eu e você, descendentes dele, de modo que tudo que cai em terra multiplica. Por isso que Deus lança coisas em nós, lança projetos em nós, ele lançou o Filho, ele lançou a imagem do Filho em nós, para quê? Para multiplicar o Filho, porque o propósito eterno de Deus era ter uma família infinita de filhos, semelhantes ao unigênito, para que o unigênito se transformasse no primogênito. Aleluia! Samuel nasce como fruto de milagre, como fruto de oferta, de escolha. O destino de Ana foi mudado quando ela falou, Pai, se o Senhor der um fruto para este ventre estéril, eu semeio esse fruto e eu vou colher muito mais. Ela se alinhou com o propósito eterno através da escolha dela. Quando Deus quer realizar algo na terra, ele procura ventres estéreis. Quais são as áreas estéreis da sua vida neste exato momento? Deus está procurando para manifestar através delas a sua multiforme sabedoria diante de principados e potestades. Aleluia. Samuel nasce e a verdade é que Ana, depois disso, tem mais 5 filhos e talvez tenha sido o primeiro
primeiro relato de gêmeos quíntuplos na Bíblia, se a gente fosse estudar aqui a estrutura linguística do texto, é muito provável que depois de Samuel ela tenha engravidado, dado à luz a 5 gêmeos. Mas isso é só curiosidade. O fato é que ela cumpriu a promessa e entregou o menino para ser criado por Eli, o sacerdote corrupto. Qual mãe, em sã consciência, entregaria o seu filho para ser criado pelo faraó, pelo profeta corrupto, ou quem quer que seja que não tenha uma boa reputação? Somente uma mãe que confia no propósito eterno de Deus e entende que o plano de Deus passa por determinados lugares. Não penses tu que algum caminho seja demasiadamente tenebroso para mim, diz o Senhor. Eu posso criar um caminho no meio do deserto e trazer luz em meio às trevas, diz o Senhor. Aleluia! Aplauda aí aquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Bom, queridos, Samuel, numa determinada noite, ele ouve a voz de Deus e pensa que é o sacerdote Eli, vai lá e você conhece a história. Na terceira vez, o Eli fala assim, olha, eu acho que você está ouvindo Deus, eu estou me lembrando aqui, e acho que você está ouvindo Deus. Se ele falar de novo, você diz assim, fala que o teu servo ouve. Naquele momento, Samuel se dispõe para que Deus começasse a usá-lo no ministério profético. E a primeira mensagem para Samuel é uma mensagem desafiadora e confrontadora sobre aquele que estava como tutor da sua vida. No outro dia, ele chama Eli, exorta Eli, que pergunta o que Deus falou contigo. E Samuel disse tudo a respeito do erro dos filhos de Eli, a respeito da condição de Israel, tudo. Ele deveria ter tomado uma atitude que não tomou. Mas Samuel não se calou diante da voz profética na vida dele. O fato é que Samuel se levanta. Quando ele chega a determinada idade, ele vai embora. Quando ele chega à idade adulta, ele vai para a sua região de origem e começa a montar as escolas proféticas. Talvez você nunca tenha parado para reparar isso, mas a verdade é que Samuel não ficou lá para terminar e ver o fim terrível de Eli e dos outros. Quando ele adquiriu a idade de liberação, ele foi seguir o ministério profético dele. Ele foi em frente e ele começa a estabelecer as escolas proféticas. Ele começa aqui a organizar as coisas, a reconstruir a nação de Israel. Mas o povo expressa um desejo carnal, uma escolha. Eles queriam se igualar à política, à economia e ao governo dos povos pagãos ao seu redor. Povos que constantemente lutavam contra eles para roubá-los, destruí-los, principalmente em períodos de colheita. Mas eles queriam. Gente, que síndrome infernal é essa? Talvez você esteja me assistindo, esteja se deparando diante disso. Pessoas que constantemente te oprimem e você fica lá idolatrando, querendo ser igual a essas pessoas. Acorda, sai dessa condição. O Senhor te chama para um governo celestial, para uma manifestação celestial, e você tem que escolher isso. Qual é a sua decisão hoje? Que escolha você vai tomar? A sua escolha pode alinhar o seu destino ou não com o propósito eterno de Deus. O fato é que ele morre, a situação fica terrível, o povo decide viver uma monarquia como os outros povos. Samuel, com o seu coração profético, sente a tristeza de Deus e até pensa que é dele. E Deus diz assim, não, Samuel, não fique triste, o povo rejeitou a mim, não a você. Então o povo escolhe Saul e Deus abençoa Saul. Ele coloca um trono para Saul reinar. E durante 2 anos, Saul reina debaixo da orientação de Deus. Mas Saul era um governante populista. Ele não queria ouvir e obedecer à voz de Deus. Ele era guiado pela necessidade de aceitação do povo. Então, ele não estava disposto a fazer o que o povo precisava, mas sim apenas aquilo que o povo queria. Quantas vezes, como igreja, você não abre os seus ouvidos para aquilo que você precisa ouvir, mas apenas para aquilo que você deseja ouvir? É por isso
que estão muitos doentes. É por isso que muitas pessoas estão aí obesas espiritualmente, porque comem demais de uma comida que não os leva à ação espiritual de manifestação do céu na terra. Você sabia que você é responsável por manifestar o céu na terra? Você sabia que você é ativador dos céus na terra? Você sabia que o Deus onipotente, onipresente, onisciente, onipessoal, que ama indistintamente todo ser humano na terra, decidiu não fazer nada sem você, igreja, sem você e a mim? Por quê? Porque ele exatamente decidiu revelar o plano eterno, o mistério oculto que estava revelado em nós. Por isso que Deus decidiu não fazer nada sem nós. Ele poderia, mas ele nos uniu de tal forma no seu plano em que nós somos peça fundamental. Você sabia que enquanto você espera que Deus faça algumas coisas, Deus espera que você faça algumas coisas? A Bíblia nos fala que Deus espera que todo homem chegue ao arrependimento, e a palavra arrependimento aqui é metanoia, que tem 3 tipos de flexões, e uma delas é transformação na maneira de pensar, transformação na maneira de sentir e transformação na decisão dos rumos do seu caminho. Suas escolhas determinam o seu destino, se ele estará alinhado ou não com o propósito eterno de Deus. Bom, Saul, no 2º ano do seu reinado, ele, por ser um governante populista, ele simplesmente rompe um princípio de não aguardar o sacerdote e profeta Samuel para que oferecesse o sacrifício e assim o povo fosse para a guerra. Olha que coisa poderosa! Hoje, nós somos chamados e feitos sacerdotes. Se fosse hoje, nós poderíamos fazer isso. Mas naquele momento, o rei de Israel, o rei Saul, teria que aguardar a chegada do sacerdote. Mas pressionado pela opinião do povo, aquele que queria estar sempre bem na fita com todo mundo, ele se antecipa e quebra princípios. Escute o que eu vou te dizer agora. Existe um princípio espiritual que governa o universo. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de princípios. Tudo se estabeleceu e se mantém baseado em ordem, de acordo com palavra de ordem. E isso é maravilhoso. E isso rege o céu. A unidade no céu, ela é mantida por meio de concordância. Nenhum dos anjos que estão no céu são obrigados de estarem ali. A Bíblia nos fala sobre 2 rebeliões, né? Se você quer saber mais do que isso, depois vem atrás aí de alguns cursos que a gente tem sobre batalha espiritual, mas o fato é que houveram 2 rebeliões, e uma delas você conhece, que é a de Lúcifer, que decidiu se rebelar contra Deus. É a prova de que a unidade no céu existe enquanto há concordância. A partir do momento que não há concordância, se instala um sistema protetor para se manter a ordem. Da mesma forma, quando Deus decidiu manifestar a lei do espírito de vida, do espírito da vida Zoe, a vida não produzida, a vida de Deus, ele manifestou isso. Ele manifestou isso no Gênesis, através dos princípios da origem das coisas. Ele manifestou isso. Em um determinado momento, esta lei do espírito de vida se vestiu da lei mosaica, que tinha características civis, porque aquele povo veio de 400 e poucos anos de escravidão, que afetou a identidade daquele povo. Eles precisavam, então, de uma orientação de como se aproximar de Deus, de como andar com Deus, de como ter um comportamento cívico e uma vida social. De modo que a própria Bíblia diz que a lei era boa, mas ela ficou doente porque os homens criaram ali, segundo a minha teologia pessoal, o jeitinho brasileiro. Essa lei que foi temporariamente vestida pela lei de Moisés, depois ela se despe da lei de Moisés e ela se veste com as vestes da graça. E você que não parou para pensar, a graça tornou aquilo que era difícil impossível. Sabe por quê? Porque pensa bem, na época de Moisés, na época que toda essa nação está sendo instalada, que Samuel está seguindo princípios, que Saul teria que seguir princípios, a lei regente era uma lei justa que dizia o seguinte: olha, quem for ferido com ferro vai poder ferir com ferro. Gente, vai me dizer que isso não é bom? Quando alguém te machuca, qual é a tua vontade humana, carnal?
final? É de revidar, justamente revidar. Chega um momento, por exemplo, escola. Gente, a escola é um período da vida que a gente sobrevive, não é verdade? Tem vários perfis, né? Nós temos o perfil aí do cara que era o grandão, que batia em todo mundo, do cara como eu, que botava o apelido em todo mundo, né? Para escapar do grandão. E cada um ali tinha o cara super inteligente, tinha a menina bonitona, chefe de torcida, apesar do Brasil não ter isso, né? E por aí vai. De repente você era magrinha, você era gordinha. A escola era esse lugar de sobrevivência. Chega um momento em casa que você chegava em casa e você tinha apanhado o colega ou alguém te ofendeu. Como é que o pai da gente resolvia as coisas? A mãe da gente resolvia as coisas? Dizia assim, ó, se você apanhar na escola e não se defender, chegar em casa você vai apanhar também. Senão eu vou lá conversar com esse menino, com a mãe desse menino, com a diretora, aí você já não sabia se você estava com mais medo de apanhar da pessoa na escola ou da tua mãe, do teu pai ir lá e armar o circo. O que acontece? Você chegava lá e dizia, tomava uma atitude. Olha, se você fizer isso comigo, eu vou fazer pior com você. Acabava o problema. A lei te dava esse respaldo. Gente, chega o coração, não é verdade? Agora, a graça torna tudo isso impossível. A graça não tornou difícil, ela impossibilitou. A graça disse assim, ó, se alguém te bater de um lado, você oferece o outro. Se alguém pedir para você andar 1 milha, você anda 2. Se você tem uma capa, a pessoa pede, dá tudo. Como que você vai viver isso? Você não vai conseguir isso, a não ser que Cristo viva em você. E aí você tem que saber como manifestar essa vida oculta. Você sabia que existe uma vida oculta em Deus que quer se manifestar e que você é ativador disso? E aí, só quando você entende o processo de manifestação dessa vida, que foi oferecida através de Jesus, o nome graça, gente, é simplesmente por quê? Porque para nós não custou nada, mas para Deus custou tudo. Gente, a salvação em Cristo Jesus, para mim e para você, ela foi um ato unilateral, deliberativo de Deus, sabe, gratuito. Mas vai custar a nossa decisão, a nossa escolha. E não se engane, caminhar com Jesus vai te custar tudo. A tua salvação para você não custou nada, mas o teu discipulado vai custar a sua vida. Você tem que escolher. Isso não é muito diferente de muitas áreas da vida, porque Deus imprime essas coisas na história. Quando você decide por uma profissão, você tem que se dedicar. Você tem que viver de maneira condizente à sua escolha. E não tem nada de mal nisso, a não ser para quem não quer investir a sua energia, a sua saúde, a sua vida, os seus recursos nisso. E como nós, em sã consciência, aplaudimos aqueles que têm uma superação de vida baseada nas suas escolhas. Gente, está impressa a história de Cristo nisso. Bom, essa foi a história de Samuel, não foi a escolha de Saul. Saul queria simplesmente ficar de bem com todo mundo, tanto que quando ele oferece o sacrifício e Samuel chega alguns minutinhos depois, sabe o que acontece? Ele olha e fala, a casa caiu. Ele chama Samuel e vão para a tenda. Sabe qual é o tipo de conversa que rola ali dentro? Ele chega e fala assim, olha só, Samuel, vamos fazer um negócio, cara, dá um jeito, para quando a gente sair aqui da tenda, todo mundo vê que a gente tá de boa. Samuel falou, você tá louco. O reino passou de você. Acabou. Naquele momento que Saul fez o que ele não podia, o reino passou dele. Samuel sai dali e com pouco tempo o que ele faz? Ele é levado por Deus na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé, rei de Israel. Seria Davi, você conhece a história. Saul, ele reinou sem um trono legítimo. Ele tinha uma coroa na cabeça, um trono pomposo, mas ele não tinha o trono de Deus com ele. De modo que Davi, o exemplo de alguém imperfeito, mas cujo coração era segundo o coração de Deus, foi no fundamento, nos bastidores do reino durante 30 anos. Aguardando o momento exato de assumir o trono. E durante todo esse tempo, sabe o que ele fez? Ele foi vencendo os inimigos e ele foi unificando o povo de Israel. Às vezes nós ficamos esperando um trono para a gente fazer o que a gente tinha que fazer, quando na verdade Deus está nos conduzindo nas trincheiras, nos bastidores, no tumulto, nas circunstâncias. Mas sabe o que Deus está fazendo através disso? Ele está unificando o propósito dele, ele está unindo vidas, ele está manifestando, porque a hora que ele puxar a rede vem todo mundo. E a hora que Saul se der conta, ele vai olhar e vai dizer, estou numa batalha, eu vou morrer. E tira a própria vida. Foi esse o fim de Saul.
morre Saul e os seus filhos na mesma batalha. A 1 Samuel fala dessa relação de Davi. Nós vemos ali algumas histórias tremendas que eu quero passar nesses minutos ainda de live. Nós vemos Davi vencendo Golias, a prova de que Deus chama os fracos para confundir os fortes. Nós vemos Davi chegando ao reino e assumindo ali lugares de autoridade dentro do reino. Nós vemos Davi ganhando batalhas, nós vemos Davi resgatando a arca. E enquanto isso, sabe o que nós vemos? Saul, o líder populista, apavorado, correndo atrás de uma necromante para consultar os espíritos dos mortos. E aparece ali um demônio com as características de Samuel. E ele fala, é isso aí, tá, é isso aí, é ele mesmo. Apavorado, buscando resposta. Quando Deus havia se calado, ele procurou e não encontrou mais. Por isso que a Bíblia nos fala, buscai-me enquanto podem me achar. Buscai-me enquanto eu estou perto. A mão de Deus não está encolhida, mirrada, atrofiada, de modo que não possa abençoar. Deus é presenteador daqueles que o buscam. Ele é o maior interessado na nossa vida, na nossa história, e que a gente cumpra o propósito eterno de Deus de manifestarmos a natureza de Cristo, de sermos idênticos a Jesus, alcançando a estatura do varão perfeito. Termina o livro de 1 Samuel com a morte de Saul na guerra contra os filisteus. Bom, o livro de 2 Samuel, nessa temporada Abra Sua Bíblia, uma linha temporal do propósito eterno, nós vemos então as vitórias de Davi e as derrotas de Davi. Davi não foi perfeito, gente, mas Davi não tinha o hábito de pecar. Quando a gente olha para a atrocidade que Davi cometeu, adulterando com Betseba e mandando matar seu oficial fiel Urias, ele cometeu uma loucura. Mas isso não era hábito de Davi. Quando Davi vacilava, Deus vinha e levantava uma voz profética para ele. Pelo amor de Jesus, abra o seu entendimento. As pessoas ficam dividindo a Bíblia em duas partes, quando a Bíblia é um livro só. A prova disso é que, em meio ao período da lei, Davi entra no meio do tabernáculo, come os pães da preposição. Gente, qualquer um que entrasse morria naquela condição. Davi entrou, comeu, deu para os soldados. O que é isso? Davi sabia acessar janelas da graça de Deus em qualquer período. Saiba viver a sua relação com Deus, independente do que os outros estão vivendo, independente das circunstâncias, e você vai encontrar aqueles que estão vivendo a mesma coisa. Davi, em 2 Samuel, é revelado as suas vitórias e as suas derrotas. Nós vemos Davi liderando um reino dividido, mas Davi unificando esse reino até o ponto dele assentar-se ao trono, enfrentando seu próprio filho Absalão tentando matá-lo, o julgamento de Deus contra o seu pecado, o seu trono restaurado. E quando a gente vê Deus chegando para Davi falando, Davi, eu sei que você tem um desejo muito grande. Deus nunca pediu um templo. Deus deu para Moisés um modelo, um desenho. Ele falou, olha como tem no céu e faz igual na terra. Naquele momento, quando Moisés tem uma visão celestial, nas suas experiências, ou nas suas duas experiências no monte, Deus mostra para ele um tabernáculo celestial. E ele reproduz na terra. Davi, em determinado momento, ele vê a sua prosperidade e ele sente uma necessidade de fazer um templo para Deus. Deus nunca tinha pedido isso. Mas Deus também não proibiu. Deus disse, você, Davi, não vai fazer, porque as suas mãos estão muito sujas de sangue, mas o teu filho vai fazer. Davi, apesar de ter ficado triste, porque Davi era um guerreiro, a verdade é que ele preferia sempre cair nas mãos de Deus ou ter a resposta de Deus do que dos seus inimigos. Então o que ele fez? Ele trabalhou com afinco para deixar tudo pronto para o seu filho. Tem gente que quando ouve um não de Deus e diz assim, Deus te fala assim, não é você que vai fazer, vai ser a próxima geração, o cara fica deprimido, sabe? Então também não vou fazer mais nada. Pelo amor de Deus, trabalha para que quem vem depois de você possa fazer aquilo que o seu coração arde em fazer. Nós temos a necessidade colocada, implantada por Deus no nosso coração de deixar legado. Por quê? Porque Deus nos fez reis e sacerdotes. E reis têm o poder de abençoar as pessoas que entram em sua presença. Ninguém pode chegar diante de Deus com as mãos vazias. E não existe nada que você tenha produzido na terra que possa chegar diante de Deus, a não ser aquilo que Deus tenha comprado com o sangue de Jesus. Agora, ninguém sai da presença do rei pobre. Ninguém sai da presença do rei como entrou. Toda vez que você sai da presença do rei, você sai mais rico do que você entrou.
É isso aí, o nosso propósito vai além de nós mesmos. Por isso nós amamos eventos. Por quê? Porque eles representam coisas maiores do que nós. E quando nós entendemos esses eventos como eventos que glorificam o nome de Deus, seja na espiritualidade, seja nas artes, seja na cultura, seja expresso em qual esfera for, nós percebemos a mão de Deus e o que a Bíblia fala, que todo ser que respira louve ao Senhor. Agora, consagra os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, espera nele e o mais ele fará. Davi, quando percebeu que Deus não permitiu que ele edificasse esse templo, ele trabalhou para quê? Para negociar e economicamente trazer todos os recursos que Israel precisava para isso. Ele comprou material, recursos naturais, ele preparou pessoas, recursos humanos, ele criou instrumentos musicais e construiu como nunca antes ou depois da sua história. Ele mudou a história de uma nação, não só unificando, mas fortalecendo todas as áreas dessa nação. Se você quiser e ouvir, você também poderá influenciar seu bairro, sua casa, sua família e a igreja onde você congrega. Dekai Ashai Sunamaham. Pois eu derramo agora o mesmo manto e te dou as chaves que dei a Davi. Aceita a glória. É Deus nessa live. Levanta a mão da glória aí, crente pentecostal. Aleluia. Sabe o que acontece? Eu gosto muito. Sempre que eu falo Davi, eu falo esse negócio. Aí é sinal de que a gente tá ficando meio velho, né? Mas não tem problema. Depois, os outros falam assim, como é que ele falava mesmo, né? É assim, é assim. O pai da gente fala as coisas 1000 vezes. Quando morre, a gente fala, meu Deus, como é que era mesmo? Deixa eu te falar então. Davi, quando morreu, eu imagino que devia ser uma cena igual, revista em quadrinho, A Morte do Super-Homem. Super-Homem raiz, não é essas coisas que tá surgindo aí, não. Todos os inimigos estavam lá. Lex Luthor. Todos os inimigos estavam lá, meu Deus, nunca existiu, não vai existir, agora a batalha não tem mais graça. A morte, enterro de Davi, os inimigos estavam lá. Davi era o estrategista. Quando ele precisava fugir de Saul, sabe onde ele foi se esconder? Em Ziclac, cidade filisteia. Se passou por vassalo dos filisteus. E todo dia ele ia lá, saía e destruía uma das tribos filisteias. Era esse estrategista, homem que, numa dessas viagens, quando os seus inimigos descobriram e prenderam as suas mulheres, né, os filhos do seu exército de 600 homens, quando esses homens voltaram, eles queriam matar Davi. Se coloca na pele desse homem em nome de Jesus. Agora aprende uma coisa, Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, porque quando pecou e Natã veio e confrontou, e o que ele fez? Se arrependeu profundamente. Ele deixou um legado para Salomão, ele deixou um legado para Israel, ele deixou uma nação unificada. O que eu e você estamos deixando? Que história, que legado você está deixando? Eu não consigo dizer assim, que legado você está deixando para as próximas gerações daqui 20, 30 anos. Eu não consigo, não. Estou esperando Jesus todo dia até meia-noite. Mas, que legado você está deixando para amanhã? Sabe por quê? Deus quer manifestar tudo aqui. Eu só vou te deixar uma dica final nessa live. Moisés viu um tabernáculo no céu, mas João, na ilha de Patmos, quando ele olha em arrebatamento, ele visita o céu, ele diz assim, lá não há templo. O que aconteceu? Por que Moisés viu um tabernáculo e João não viu mais? Esse tabernáculo se manifesta na terra. Você precisa descobrir como. O que é muito importante? Que você entenda o meio pelo qual você vai manifestar o céu na terra e é responsável disso tudo. Deus quer manifestar o propósito eterno dele na sua vida. Mas você tem que agir. Saiba como. Pai, eu abençoo cada um nessa live, que alegra o meu coração. Entra com paz, com alegria, com virtude em cada lar, cada casamento. Ah, Deus, cada relacionamento. Vem com a tua graça e o teu poder, em nome de Jesus de Nazaré. Amém?